Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais essa videoaula de Eletrônica Aplicada 1. E nessa aula a gente vai ver alguns aspectos, tá, sobre técnicas de fabricação de semicondutores. Então, essa vai ser uma videoaula um pouco diferente por dois motivos, né? Primeiro porque a nossa ideia é ilustrar como é que a gente pode desenvolver os componentes eletrônicos que fazem parte do circuito integrado, né? Então, a gente sabe que o chip ele tem um nível de miniaturização muito grande, mas muitas vezes por conta disso a gente perde um pouco de vista o fato de que o básico que a gente está aprendendo aqui de como funcionam transistores, diodos, né, e outros componentes que a gente já conhece, como resistores, capacitores, todos eles existem dentro de um circuito integrado, porém de uma forma miniaturizada, né? Então, essa videoaula ela tenta dar para a gente algumas pistas de como esses componentes são desenvolvidos dentro de um chip e a gente vai tentar ilustrar essa aula com outros vídeos disponíveis no YouTube. Tá? Então, não é a nossa intenção colocar esses vídeos, né, embutidos nesse aqui, porque isso provavelmente seria uma infração de copyright, né? A gente também roubaria visualização desses vídeos originais que estão encontrados em outros canais do YouTube. Então, vão haver momentos em que a gente vai fazer algumas pausas, vai colocar algumas pausas nesse vídeo, informando links que também estão disponíveis na descrição desse vídeo, para que vocês possam assistir a um vídeo curto, né? Depois voltar e continuar esse nosso vídeo aqui. Então, respeitar essa dinâmica vai ser bem importante, tá? E a outra coisa que eu preciso alertar é que alguns desses vídeos estão narrados em inglês, tá? Então aí a gente pede o melhor esforço de vocês para tentar acompanhar tudo aquilo que for possível, mas caso algo não seja entendido, né, não se desesperem, porque o principal objetivo dos vídeos é ilustrar coisas que a gente menciona e explica nessa videoaula no velho e bom português, tá? Então, a gente acompanha a ilustração e as informações mais importantes eu vou tentar trazer aqui para o nosso vídeo. Então, os objetivos dessa aula, né, vai ser mostrar um pouco como é que a gente produz lâminas de silício, que são a base para a produção dos chips, né, dos circuitos integrados. Então, a gente vai ver que para a produção dessa versão pura de silício, né, daquela estrutura cristalina que a gente comentou nas aulas anteriores, existem métodos como Czochralski e Floating Zone. Tá? Então a gente vai tentar entender um pouco melhor como é que eles funcionam. E a gente vai ver algumas informações sobre, sem entrar em muitos detalhes, como é que funciona o processo de oxidação, difusão, dopagem, deposição química em fase de vapor, metalização, fotolitografia e como é que a gente fabrica, né, a partir desses processos, resistores, capacitores e diodos em um circuito integrado. Então a primeira coisa, né, que a gente vai ver é um vídeo que vai demonstrar o processo geral, né, ilustrar de como a gente parte do silício, né, que é amplamente encontrado em areia, tá, até o nosso circuito integrado. Então, vamos dar um tempo para vocês irem até o link que está sendo mostrado na tela, que também está aí na descrição do nosso vídeo. Chequem lá o vídeo e depois vocês voltam para a gente continuar. E agora que a gente já viu o processo geral, né, vamos agora assistir mais um vídeo mostrando como é que a gente obtém uma versão com um grau de pureza já bastante elevado, né, de silício, até a gente chegar nisso que a gente chama de polissilício. Esse é um vídeo que é feito, produzido por uma empresa de painéis solares, né? Porque esses painéis são baseados nesses componentes à base de silício e eles ilustram muito bem esse processo desse primeiro refino. Então vamos lá conferir o vídeo que está no link
aí na descrição do vídeo e também mostrado aqui na tela, e a gente continua a seguir. Legal. Então, para esclarecer um pouco, né, o silício ele também é utilizado na base das células fotovoltaicas, né? Isso porque muito a grosso modo, tá, sem entrar em detalhes, uma célula fotovoltaica ela é produzida bem dessa forma aqui que a gente está vendo, que é a mistura de um semicondutor dopado do tipo N com o semicondutor dopado do tipo P e a formação dessa junção que a gente já conhece. E a gente já havia mencionado que é possível a gente fornecer energia, né, para que os elétrons eles fossem liberados para uma órbita mais externa e quando eles se recombinam, eles emitem luz, e esse é o princípio por trás dos LEDs, mas a gente também pode construir essa junção PN para funcionar de uma forma meio que ao contrário. A luz solar ela vai incidir sobre essas células e vai fornecer, né, uma energia que vai ser convertida para uma corrente elétrica com esses fenômenos, né, de elétrons livres, recombinação, lacunas, que são característicos aqui dos nossos elementos à base de silício devidamente dopados, né, com dopagem P e N formando essas junções. Então essas células elas vão ser combinadas em módulos e uma combinação de módulos formam os painéis solares que a gente conhece. Então, isso é uma apresentação bem a grosso modo. Os detalhes do funcionamento de um painel solar fogem ao nosso escopo, né, nesse momento, mas só para explicar por que tem empresa de painel solar fazendo vídeos explicando como é que eles chegam nesse nível de pureza aí de silício. É algo que a gente tem em comum com a indústria de circuitos integrados, com a indústria de chips. Tá? Agora, os chips eles são feitos a partir de discos de silício altamente puros que são utilizados para que a gente possa fazer o desenho dos vários componentes pertencentes a esses circuitos. Esses discos são chamados de waves e a gente pode produzi-los através de dois processos, né, clássicos que são utilizados na indústria. Czochralski, né, em homenagem ao criador desse processo, e o Floating Zone. Então vamos ver como é que funciona o Czochralski, que a gente vai se referir a ele como CZ. Então como começa esse processo? Ele começa a partir do polissilício que a gente viu como ele é produzido no último vídeo que assistimos e que já tem um grau de pureza elevado. Então, esse polissilício, ele inicialmente é derretido e passa pelo processo de dopagem. A dopagem pode ser tipo N, por exemplo. Depois, a gente vai utilizar um cristal que vai ser a semente do lingote que vai ser produzido, né? Lingote do inglês ingot. Tá? E esse cristal é o que vai determinar o formato que a gente vai ter desse silício em alto grau de pureza, devidamente dopado, né, após o processo de resfriamento desse polissilício que a gente derreteu. Tá? Então a gente vai mergulhar esse cristal e muito lentamente, tá? A mistura ela é rotacionada para um lado, o cristal para o outro, e à medida que esse cristal ele vai sendo puxado e a mistura derretida, né, que está se prendendo a ele, ela vai resfriando, ela vai se solidificando. E muito lentamente, assim, literalmente 1 centímetro em um intervalo de horas, a gente vai erguendo esse cristal e vai formando essa estrutura aqui, tá? Que a gente reconhece que é bem característica do passo anterior à produção dos discos que a gente reconhece mais facilmente como os wafers, né? Da produção de circuitos integrados. Então, só mostrando, né, esse processo de rotação, como eu falei, né, e que vai puxando, né,
essa mistura aí que inicialmente está derretida nesse cadinho, né? O crucible aqui é o cadinho. Tá? E ao final desse processo, né, após aí algo em torno de uma semana, então a gente vai ter esse lingote aqui, tá? E onde a gente vai aproveitar a maior parte, né, desse cilindro para poder produzir os discos, né? E aqui o nível de pureza é altíssimo, tá? E a partir daí isso é matéria-prima para a produção dos circuitos integrados. Então esse disco, esse cilindro, perdão, ele é todo pensado, né, de um jeito em que a gente vai já lidar com fenômenos térmicos que poderiam ser danosos, tá? Então, cada parte disso aqui tem um propósito ou que vai ser útil, né? O corpo aqui é o que a gente realmente está interessado no final do processo, mas as demais partes elas também cumprem uma função, como por exemplo, o fim desse cone aqui, que é prevenir um choque térmico, né, que poderia comprometer esse cilindro, e outras questões que são bem inerentes aí do mundo da física, né, e da química. Aqui só explicando, né, até o tamanho, né, do cone, né, o diâmetro dele é pensado, né, considerando o fluxo de calor e características para que a gente possa ter uma redução da perda de silício, redução de choque térmico. Então, isso são várias das questões que são consideradas, né, durante a execução desse processo de Czochralski, né? E aí, esses lingotes monocristalinos, eles vão ser então fatiados, né? E aí a gente vai ter esses discos aqui, né? Esses são os wafers que a gente vai utilizar para poder, a partir dele, tendo ele como base, construir os componentes que vão formar o nosso circuito. E essa é uma construção tridimensional, como a gente vai ver a seguir, ok? A outra forma da gente produzir esses lingotes com alto grau de pureza, né, é utilizando esse método chamado floating zone, onde a gente parte de uma barra sólida e a gente utiliza um anel aquecido que vai percorrer essa barra de baixo para cima, derretendo, né, a região que vai estar no centro desse anel. E nesse processo de derretimento e depois resfriamento, à medida que esse anel vai subindo, né, a gente vai ter as impurezas, aquilo que não é silício, ficando preso na parte fluida, na parte derretida, e ao final desse processo as impurezas vão estar concentradas no topo daquela barra original que a gente tinha. Então essa é a forma que a gente utiliza para poder fazer essa purificação, né? Então, como a gente está ilustrando aqui, é basicamente um derretimento controlado, né, dessas seções dessa barra para que a gente possa ir até em cima carregando, né, nesse processo as impurezas que não nos interessam num processo que exige, né, cristais de silício puro ou em uma forma dopada, bem controlada, né? Então, só uma comparação aqui entre os métodos. Existem diferenças de velocidade de crescimento, né? Isso aqui é milímetros por minuto. Né? Então, no Czochralski, a gente tem um crescimento de 1 a 2 milímetros por minuto, enquanto o Floating Zone isso é mais rápido. Né? Existe deslocamento livre nos dois. O Czochralski eu preciso do cadinho para poder ter a mistura, né, derretida do polissilício, enquanto que o Floating Zone não precisa disso. Né? O custo de material consumido no Czochralski é mais alto do que o do Floating Zone e por aí vai, né? Uma série de características que mostram vantagens e desvantagens de um e do outro, né? Então, cada um meio que tem o seu espaço na indústria, mas, a grosso modo, o Floating Zone, né,
sobre o silício é utilizado quando a gente precisa de cristais de alta pureza, né, e com eficiência, enquanto que o Kozłowski ele é utilizado quando eu preciso ter um volume de produção maior, eu preciso de algo mais maciço, né, para gerar componentes de menor custo. Então, o Kozłowski é mais adequado para esses cenários de grande massificação, né? Depois que a gente chega nesse substrato de silício, né, nesse disco, onde a gente vai construir o nosso chip, então a gente tem uma série de processos que são responsáveis por inserir camadas. E a gente vai construir o nosso circuito em um alto nível de miniaturização, camada a camada. E aí a gente, para fazer essas camadas, tem oxidação, deposição química, a dopagem, né, como a gente já conhece. O próprio substrato ele já tem uma dopagem inicial, mas a gente precisa de outros tipos de dopagens ao longo do processo, né? E existem vários métodos para que a gente faça essa dopagem, metalização, e a gente também vai falar sobre fotolitografia, que é a técnica utilizada para delimitar essas estruturas, né? Então eu estou falando de camadas tridimensionais que vão precisar ser recortadas para assumir formatos específicos. Então esse recorte ele é feito basicamente por um processo de fotolitografia. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a oxidação. A oxidação é a gente fazer a reação entre o silício e o oxigênio, nesse nosso caso específico, para formar o dióxido de silício. Então, essa reação vai provocar uma camada como essa aqui. Então, essa parte rosa, eu estou considerando que é o meu substrato de silício, eu posso fazer uma camada de óxido de silício. Quando eu faço essa camada, né, para poder fazer, por exemplo, camadas isolantes. E aí eu posso ter um isolante entre duas camadas condutoras para poder desenvolver um capacitor, por exemplo. Então, esse isolante pode ser construído a partir desse óxido de silício, né? A forma da gente fazer isso é aquecer lâmina de silício a elevadas temperaturas em fornos ultra limpos, onde vai acontecer, né, dessa forma a combinação com o oxigênio. Eu também posso usar esse óxido de silício como máscara para dopagem, né? Ou seja, eu posso utilizar essa camada de óxido de silício para poder delimitar áreas que eu quero fazer uma dopagem para que eu não atinja outras áreas que eu não quero que sejam afetadas por um processo de dopagem. É isso que uma máscara faz. Ela vai delimitar regiões que vão ser atingidas por um determinado processo de regiões que não devem ser atingidas, e esse óxido de silício ele pode ser utilizado como uma máscara em um primeiro momento, depois ele pode ser removido, né? E assim a gente vai, né, passo a passo fazendo o nosso circuito. Então a oxidação é um desses passos possíveis, tá? Existe a oxidação seca, tá? O oxigênio é introduzido como um gás de alta pureza. Então, quando eu faço isso, eu tenho melhores características elétricas, né, do ponto de vista de isolamento, que é o que eu geralmente faço. Ou eu posso ter uma oxidação úmida, né, que é quando esse oxigênio é introduzido como um vapor de água, e isso faz com que eu tenha uma taxa de crescimento desse óxido mais rápida, né, ao custo de uma característica elétrica não tão boa quanto o primeiro método, que é o da oxidação seca. Tá? Algumas características, a resistividade elétrica ela é sim elevada, né? A gente está falando de coisa do tipo 10 elevado a 20 ohm por centímetro, então isso aí é uma resistência muito alta. É necessário uma energia considerável para poder fazer a mudança da banda de valência para a banda de condução. Né? Ou seja, eu tirar um elétron da banda de valência para levar ele para a banda de condução, vai ser necessário aí aproximadamente 9 eletronvolts. Tá? Então isso é uma energia considerável. Elevado campo de ruptura de elétrica, né? Então aqui a gente está falando de algo acima de 10 megavolt por centímetro, e ele pode ser removido com certa facilidade, como a gente falou, né? E
Isso permite que a gente use ele como uma máscara no momento, depois que ele cumpriu sua função com a máscara, a gente remove, então a gente pode ficar fazendo esse jogo. Além da oxidação, tá, eu posso também utilizar processo de deposição química em fase de vapor, né? Isso aí é um processo a que se refere a uma sigla chamada CVD, né? Chemical Vapor Deposition. E nesse processo, gases reagem quimicamente para formar camadas sólidas sobre esse substrato que a gente está trabalhando, né? O wafer de silício. E aí a gente pode, usando esse processo, fazer camadas de silício de novo, né? Então a gente pode fazer novas camadas de silício sobre o substrato, pode fazer fibra de carbono, nanotubos de carbono, tungstênio, nitrato de silício, germânio e por aí vai. Tá? Quando eu estou fazendo isso, eu estou utilizando câmaras onde gases eles vão ser colocados ali em uma mistura, né, entre eles de alta temperatura, é por isso que a gente vê até algumas coisas bem psicodélicas, né, como esses plasmas coloridos surgindo, se a gente fosse colocar uma câmera, né, para visualizar esse processo. E a partir dessa reação entre os gases é que a gente vai ter a deposição de uma camada sólida de algum material que a gente precise na nossa construção. Tá? Então, essas câmaras, né, elas são relativamente complexas, mas basicamente você vai colocar, né, o teu substrato aqui numa base e vai ter uma área onde a gente vai inserir gases, a gente vai aquecer, né, a mistura e onde a gente permite que a reação ela aconteça. Aí, nessas reações, por exemplo, a gente pode, né, fazer a mistura de silana com oxigênio para poder fazer dióxido de silício, que vai atuar como isolante. Então, isso aí é uma forma também de eu fazer um isolante, né? E dependendo dos gases que eu misturo aqui, eu vou obtendo camadas diferentes. Tá? Mas o processo que a gente precisa levar em consideração é basicamente os gases eles vão se combinar em alta temperatura e o resultado da reação vai ser o surgimento de uma camada sólida sobre o meu substrato. Tá? Se eu uso somente o gás silana, né, a uma temperatura de 1000 graus Celsius, por exemplo, eu vou ter no substrato de silício uma nova camada de silício cristalino. A uma temperatura mais baixa ou em um substrato que não seja cristalino, os cristais eles não vão se alinhar, então eu vou formar uma camada de silício policristalino. Tá? E aí eu vou ter uma coisa, né, mais irregular como essa aqui. Certo? Então nota que a diferença aqui é a temperatura como essa mistura, né, essa reação está acontecendo. E camadas policristalinas podem ser fortemente dopadas para criar uma camada de elevada condutividade para interconectar dispositivos, por exemplo. Então, isso aqui é altamente dopado, pode ter uma função de condutores, né, de sinais, para poder ligar um componente a outro. E vai fazer um papel essencialmente de um fio no circuito. Tá? Como é que é feito a dopagem? A gente já sabe que dopagem é necessária para que a gente possa criar excesso de elétrons livres, excesso de lacunas, poder fazer a junção PN, que é tão importante no desenvolvimento de diodos e transistores, por exemplo. Aí a gente já sabe que essa dopagem ela altera a resistividade do semicondutor. Então, a gente vai difundir uma impureza sobre o nosso cristal de silício. E essa difusão, ela depende da temperatura. Então, a gente faz um jogo com a temperatura para poder controlar quão profundamente, vamos dizer assim, essa impureza vai ser difundida sobre uma determinada mistura. Tá certo? Então, a profundidade é ditada pela temperatura e para isso a gente vai utilizar fornos ultra limpos aquecidos a temperaturas de 1000 graus Celsius a 1200 graus Celsius. E a difusão, né, é o nome que a gente dá ao processo pelo qual átomos se movem de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração. E a gente pode ver isso ilustrado, né, como tinta misturada em água, né, e como
essa tinta, ela se mistura, né, com a água em diferentes condições. Além da difusão, a gente também pode utilizar implantação de íons para fazer o processo de dopagem, né? Então, como é que isso funciona? A gente vai acelerar íons por meio de um campo elétrico até que se choquem contra a superfície do silício, ficando assim encravados. Então, a gente literalmente vai metralhar uma superfície de silício, né, vamos dizer assim, com esse canhão, né, que vai acelerar o íon e vai encravar íon, né, na superfície. A profundidade de penetração desses íons depende da intensidade do campo elétrico. Quanto mais energia a gente der, mais fundo eles vão penetrar nessa superfície de silício. Inicialmente eles são inativos porque eles não reagem, tá, com esse material, e é por esse motivo que eu preciso fazer um processo de aquecimento depois para poder homogeneizar essa região atingida, né, e poder permitir que a fusão dos íons com o cristal aconteça, né? E as vantagens disso aqui são, eu posso realizar isso a uma temperatura ambiente, né? Ao invés de utilizar altas temperaturas, e eu também posso ter um controle maior, né, da deposição de impurezas que eu estou fazendo sobre a superfície de silício que eu estou dopando. Mas um processo que a gente pode ter também na construção desse nosso circuito é metalização, né? E aí, como o próprio nome sugere, eu vou criar camadas metálicas sobre o substrato e com isso eu faço uma camada que é condutora, né? Então, tipicamente, eu estou utilizando essas camadas para poder fazer a interconexão entre componentes, né? E aí, depois que eu faço a metalização, a camada metálica é corroída para formar trilhas de conexão, né? Então, primeiro eu faço a camada e depois eu delimito o formato da camada, né, para que eu tenha o desenho das trilhas propriamente ditas. Então, essa metalização, ela geralmente ocorre em um processo chamado pulverização catódica, né, ou sputtering. E nesse processo a gente vai ter o substrato, né, colocado aqui na parte de cima, né, de uma câmara, e na parte de baixo eu tenho o elemento puro, né, metálico, que eu vou transportar para formar uma camada aqui no meu substrato, né? Então eu vou usar, por exemplo, alumínio num nível de pureza de 99,99%, e esse alumínio vai ser bombardeado por um feixe de íons de argônio dentro de uma câmara de vácuo. Nessa história, né, o argônio ele não vai reagir com o metal, né, com um bom gás nobre, mas ele vai arrancar átomos com a colisão e esses átomos vão ser depositados na superfície do substrato. Então esses íons eles vão servir como transportadores, né, para arrancar átomos de um lugar e levar esses átomos para um outro lugar, formando uma camada sobre o meu substrato. Muito bem, então a gente já viu como é que funciona oxidação, metalização, deposição, né, química de vapor. Agora a gente precisa de formas para delimitar, né, fazer desenhos sobre essas camadas que a gente está criando. E o processo típico para isso é a fotolitografia, né? É o processo que permite que eu delimite a geometria de componentes definidos sobre um substrato, né? E é basicamente feito através do depósito de uma camada de material fotossensível, isso a gente chama de fotorestite,
sobre a lâmina de silício e expor apenas partes dessa camada sobre a luz ultravioleta, né? Ou variantes de luz ultravioleta. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir corroer, né? O fotorresist vai permitir que aconteça essa corrosão onde a luz atingiu o fotorresist. E a gente vai utilizar uma máscara justamente para poder delimitar onde a gente quer que a luz atinja o fotorresist de onde a gente não quer que a luz atinja isso, né? Então, só ilustrando um pouco esse processo, a gente, por exemplo, fez uma camada de óxido de silício sobre o substrato e a gente quer delimitar essa camada. Então, a gente vai adicionar primeiro o nosso material fotorresist, depois a gente vai aplicar uma máscara e é essa máscara que vai ter um espaço para que a luz passe em um ponto específico, que é o ponto onde eu quero que aconteça uma corrosão. A partir daí, né, a luz ela vai atingir o material fotorresist, certo? O material fotorresist, então, ele vai promover a corrosão, tá? E aí, depois que aconteceu esse buraquinho aqui, que era o que eu queria que acontecesse, né? Eu quero fazer a delimitação aqui entre essas duas partes desse meu óxido de silício, então eu posso fazer a remoção do fotorresist e aí eu obtenho aquilo que era uma camada única, eu tenho agora uma camada delimitada segundo um padrão que eu escolhi, através de uma máscara, tá? Esse processo ele pode acontecer diversas vezes, né, para que eu possa ter a delimitação tão complexa quanto eu precise ter. Uma desvantagem, tá? Isso aqui já deve estar desatualizado, porque esse é um processo que evolui continuamente, né? Mas ele diz que a resolução do traçado é limitada até 50 nanômetros, né? Variantes da fotolitografia convencional permitem traçados ainda menores. Então, são nessas variantes que a gente se apoia para poder produzir, né, chips, processadores com tecnologias de 10 nanômetros, 7 nanômetros, 5 nanômetros. Então, a gente está cada vez mais miniaturizando os nossos componentes e fazendo com que essa fotolitografia ela gere componentes que tenham uma precisão ainda maior, tá? Existe também a alternativa que é utilizarmos a litografia, onde um feixe de elétrons corrói os traços desejados. E aí eu permito com isso traços até 20 nanômetros, né, na forma tradicional dessa litografia, sendo que isso aqui é um processo mais lento e mais caro do que a fotolitografia tradicional. Então, como é que a gente pode fazer componentes, né, com a combinação desses processos que a gente já falou, né? Resistores, a gente pode fazer uma dopagem, né, do silício que vai alterar a resistividade e a condutividade, né, desse semicondutor. Então, por exemplo, eu posso usar uma dopagem do tipo N se eu quero produzir um resistor médio. Eu posso utilizar uma dopagem do tipo P se eu quero produzir resistores menores. Tá? E dessa forma eu vou então controlando, né, o nível de resistência que eu quero, simplesmente manipulando níveis de dopagem. Com isso eu faço resistores, por exemplo. Capacitores. Bom, eu posso produzir capacitores, né, colocando camadas isolantes, né, sobre camadas metálicas. Tá? Então, eu posso ter uma camada policristalina altamente dopada para fazer o papel das minhas placas condutoras, né, e eu posso utilizar o óxido de silício como o meu dielétrico, né? E aí, com isso, eu faço os meus capacitores. Diodos eu posso fazer simplesmente produzindo junções PN. Tá? Então, se eu parto do pressuposto que o meu wafer ele é já dopado do tipo N, então eu posso fazer uma difusão, tá certo? Para uma dopagem do tipo P. Certo? Então, como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso crescer uma nova camada
de óxido de silício, eu posso aplicar o photorestite, posso usar uma máscara para delimitar uma área onde eu quero que aconteça essa difusão, né? Então eu vou expor a luz, eu vou remover a máscara, eu vou esperar a corrosão acontecer aqui para depois fazer a raspagem do photorestite, tá certo? E aí, por fim, nessa área que eu escolhi, eu faço uma difusão para uma dopagem do tipo P, né? E aí a junção desse wafer tipo N com essa área onde eu fiz essa difusão do tipo P, vai produzir um diodo, né? Que é justamente baseado nessa junção PN. Tá? Só para a gente recapitular tudo isso que a gente viu, né, vamos assistir mais um vídeo, né, o link está aí, o link também está disponível na nossa descrição do vídeo, para a gente ver tudo isso acontecendo, né, em sucessão de processos, de etapas, até que a gente chegue em um circuito integrado. Então essa foi uma apresentação bem resumida, né, tentando ser mais ilustrativa do que realmente detalhista, sobre esse que é tido como um dos processos industriais mais complexos, se não o mais complexo, né, que é utilizado para a produção dos circuitos integrados que a gente emprega tão amplamente na computação. Então, a partir da nossa próxima videoaula, a gente vai voltar a uma programação mais normal, né, onde a gente vai deixar de lado as informações que a gente viu aqui, a gente vai voltar a focar nas propriedades, características, na forma de utilização dos componentes clássicos do mundo da eletrônica. Bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.